Doutor Álvaro, eu queria que você começasse se apresentando rapidamente. Você pode falar olhando para mim, tá? Ok. Bom, eu sou psicólogo, psicoterapeuta, passei por várias áreas da psicologia e não estava muito satisfeito na área e aí encontrei a psicologia transpessoal com o Dr. Stanislav Grof. Foi o primeiro contato que tive em 78, num congresso em Belo Horizonte. E esse congresso foi um marco, que foi o primeiro congresso no Brasil, quando foi fundada a ITA, a International Transpersonal Association, e foi sensacional. E aí eu tinha um sonho de estudar com ele, e só em 93, 94, quando ele veio ao Brasil novamente, e passou pela Unipaz, e aí eu comecei nessa época a fazer respiração holotrópica, e fiz uns 2 anos de respiração holotrópica até que eu entrei no treinamento. Então eu entrei no treinamento em 95 e terminei em 97. Daí em diante nunca mais parei de trabalhar com psicologia transpessoal, na teoria do Grof, né, focado na teoria do O Grof. que é a psicologia transpessoal? A psicologia transpessoal é uma área que estuda, como o próprio nome diz, transpessoal, né, além do pessoal. Estuda os outros níveis de consciência. Como vocês podem já ter lido ou visto, né, o Dr. Grof ele foi inclusive premiado porque ele desenvolveu uma cartografia da consciência baseado nos estudos que ele fez com pesquisas com LSD, com respiração holotrópica. Ele trabalhou com LSD, trabalhou com mais de 3.000 pessoas, né, que fez pesquisa. Logicamente, uma pesquisa que o governo autorizou, tudo de acordo com as normas. E além dele ter feito essa pesquisa com LSD, ele fez também com respiração holotrópica, com mais de 35.000 pessoas. Então, com isso, ele percebeu que quando as pessoas entram em outros níveis de consciência, né, ele foi observando os níveis disso. Então, ele estabeleceu uma nova cartografia da consciência, uma cartografia mais ampla, porque a cartografia para Freud é do momento que você nasce até o momento em que você está vivendo agora. E o Grof chama isso apenas de biográfico rememorativo, quer dizer, é o período que você nasceu até agora. E Freud diz que antes disso tudo é uma tábula rasa, como se fosse uma fita magnética que você vem dali ao zero, que você começa quando você nasceu. E o Grof percebeu nos trabalhos dele, né, de uma forma incrível, porque isso se repetiu nesses inúmeros casos, tanto com LSD como com a respiração holotrópica, né? Ele percebeu que essas pessoas vivenciavam também o parto, né? O momento desde a fecundação até o parto, que ele chamou de perinatal. Então, esse perinatal é justamente desde a fecundação até o nascimento. E ele ainda dividiu isso em 4 matrizes perinatais básicas, que são as fases, porque vai desenvolvendo o feto desde o momento que houve a fecundação até se dar o nascimento, ou logo após o nascimento. Então, perinatal vem de peri, em torno de natalis, natal, nascimento. Né? E aí ele ainda percebeu que existiam outras pessoas, essas pessoas também vivenciavam frequentemente, entravam também em outras dimensões da psique e que essas pessoas se sentiam sendo ou um animal, né, ou elementos da própria natureza, ou viviam e se sentiam tendo a experiência de arquétipos, né, de memórias filogenéticas, e também tinham experiências de vidas passadas, né? Então, tem uma série de experiências que você pode vivenciar, né? Experiências fora do corpo. Então, uma série de experiências quando a consciência é projetada, né? E aí ele chama essas vivências de transpessoal. Então, o Grof percebeu que havia um amplo, vamos dizer assim, amplos níveis de consciência que a pessoa pode, vamos dizer assim, adentrar e perceber que ele não é apenas esse ego encapsulado, né, se percebendo apenas como se eu fosse esse corpo, né, ou seja, que eu sou ou um psicólogo, ou que eu vivo, que tenho uma família, que eu sou essa pessoa. Quando você adentra em outros níveis de consciência, você é muito mais do que isso.
você vê que você faz parte de uma rede, você é toda essa rede, você está incluso em tudo, que você é tudo e que você é um só com tudo e com todo o universo. Então, quando você tem essas experiências e que você entra nessa dimensão, você tem uma percepção maior do que você é, de que você faz parte de tudo, né, e que existe uma essência maior que está dentro de todos nós, que nos mostra que ninguém é melhor que ninguém. Né? Todos somos permeados por essa essência maior, que é essa inteligência maior que nos guia, que nos faz autodescobrir, transformar e curar. O que é um estado não ordinário de consciência? Um estado não ordinário de consciência, como o próprio nome está dizendo, né, é um estado em que ele não é esse estado que a gente chama de normal de consciência, né, esse estado de vigília que a gente está permanentemente vivenciando. É um estado em que a sua consciência transcende e você tem outras experiências psíquicas além do que normalmente você vivencia. Mas esse estado não ordinário de consciência foi colocado de uma maneira que, para o Groff, depois, com os tempos, com o andar do estudo dele, isso não foi tendo mais vamos dizer assim, não estava dando para admitir mais apenas esse nome, porque existem estados patológicos, né, e existem estados que são amplamente curativos de não ordinário de consciência. Então, por exemplo, você pode ter um estado não ordinário de consciência em que você teve uma febre, aí você delira, você fica falando um monte de coisa, você fica vivenciando coisas, mas aquilo é doentio, né? Ou você pode ter um tumor no cérebro também, que você começa a ter experiências outras. Então, esse não é um estado não ordinário, ele é um estado não ordinário de consciência, né? Mas ele não é um estado que ele seja curador, que ele seja transformador, que ele seja evolucionário da consciência, né? E para esses estados, o Groff, em 92, denominou esses estados de estado holotrópico de consciência. Holos todo, trepem em direção a. Então, é como se você vai ampliando a sua consciência e você vai percebendo mais de você mesmo, do mundo, de onde você vive. E à medida que você integra esses conteúdos que você tem na psique, você vai percebendo mais de você mesmo, né? E vendo que você não é essa pessoa apenas, e você vai tendo mais... Por isso que ele é evolucionário de consciência. Você vai percebendo que você tem um lado, vamos dizer assim, que você vai desenvolvendo o seu lado ecológico, o seu lado humanitário, o seu lado ético, o seu lado místico, que percebe a verdadeira natureza do ser, né? Então, isso é que é o lado que ele chamou, que é curativo, que é evolucionário, que é transformador, e que também faz você entender a natureza do ser, né? A natureza do ser que ela nós somos seres, como dizia Pierre Chardin, né? Diz que nós somos seres espirituais vivendo uma vida física, e não um ser físico vivendo um lado espiritual, né? Desde quando que a gente conhece esses estados? Olha, esses estados, eles são desde que... Ok, por favor, estou com a boca seca pra caramba. Muito obrigado, viu? Gente, eu não estou discorrendo demais, não, é isso mesmo? Tá ótimo, Laura, É esse o objetivo mesmo, pode discorrer à vontade. Quanto mais a gente pegar, melhor. Aí na edição, aí fica pra mim depois. É porque esse assunto ele é tão amplo, entendeu? Porque eu dou aula